Olá, meu nome é Poliana, eu estou aqui a convite da CEMED para apresentar a vocês o projeto Alfabetiza Ação, que tem por intuito sistematizar o ensino de alfabetização pelo método fônico. E gostaria de apresentar para vocês um material desenvolvido que tem por intuito ajudar os professores, direcionar o trabalho daqueles que porventura ainda estejam tendo alguma dificuldade, alguma dúvida de como aplicar o método fônico em sala de aula. Então, primeiramente eu gostaria de falar acerca do método fônico. Afinal, o que é o método fônico? É aquele que ensina de modo claro a relação entre grafemas e fonemas. Fica da seguinte maneira, na prática. Nós temos aqui grafemas, M, A, G, I, C, O. E como seria o fone? Como seria a questão, o auditivo disso? A, G, I, O. Quando a gente une esses sons, nós formamos uma palavra. E o método fônico tem por intuito fazer essa associação. Diferentemente de outros métodos, como o silábico, que divide a palavra em blocos, o método fônico ele vai trabalhar a unidade, o fone, o fonema, cada um dos sons que estão relacionados a essa grafia. Portanto, o aluno começará será alfabetizado primeiramente escutando os sons, escutando cada um dos fonemas, para que posteriormente ele faça essa união, essa fusão do fone, do fonema, com o grafema. Quando o aluno tem quando ele consegue fazer essa associação, então ele vai conseguir ler de maneira fluente, de maneira eficiente, de maneira adequada. Bom, nós criamos um material que fosse bem prático, bem objetivo, para que os professores não tivessem muito, não demandassem tanto tempo, né, realizando pesquisas. Então, a gente já deixamos o material bem organizadinho para que os professores aplicassem em sala de aula de maneira bem prática. Aqui nesse material, nós dividimos da seguinte maneira. Nosso projeto foi dividido em 3 fases, que vão ocorrer em tempos um seguido do outro, né? A primeira fase, ela se resume em aprender a ouvir. Uma prática que é necessária que seja retomada, né? Para que haja realmente um bom aprendizado pelo método fônico, o aprender a ouvir. A segunda fase, o conhecimento alfabético, que aí sim é a apresentação dos grafemas, né, das letras escritas e dos nomes das letras, e assim fazer a associação entre o que se escuta e o que está escrito, e vice-versa, do que está escrito para a fala, né, também. E a leitura fluente, né, a fluência, que é a terceira fase. Nós colocamos aqui o tempo médio de duração de cada fase para direcionar também os professores. Bom, e vou falar aqui hoje, nosso material foi criado para essa primeira fase, que é a fase de aprender a ouvir. Vou apresentar a vocês aqui. Nós temos aqui, no nosso planejamento, a fase, o dia. No caso, a primeira fase, ela demandará cerca de 40 aulas. Então, nós temos aqui, dia 1 de 1/40, dia 2/40 e sucessivamente, até o último dia. E a cada 15 dias, em média, foi colocado um poema
para memorização. Portanto, essa memorização, ela certamente vai trazer frutos, vai trazer ótimos resultados no que tange ao método de alfabetização fônico, porque é interessante que o aluno desenvolva a sua memória, é interessante e é necessário. Quando o aluno chegar mais à frente e for trabalhar uma palavra maior, ele vai precisar ter desenvolvido sua memória. Por exemplo, a palavra televisão. E, v, I, z, o. É uma palavra grande. Quando o aluno chegar no final, possivelmente ele já esqueceu o que ele falou no início. Veja como é interessante que a criança desenvolva a memória. Fora outros fatores, né? A memória, ela é necessária até o fim da vida. Não há porquê não trabalharmos a memória com os nossos alunos. São inúmeras vantagens, não é? Inclusive para narração, inclusive para interpretação de textos. Saber, lembrar o que se leu, o que se foi escutado lá no início. Então é interessante trabalharmos a memória. E vamos começar trabalhando, memorizando poemas, declamando poemas. Retomar essa prática antiga, mas que é tão rica. Memorizarmos, declamarmos poemas com as nossas crianças. Então, a cada 15 dias, em média, terão novos poemas aqui no planejamento, para que o professor trabalhe com essas crianças. E pode ser trabalhada de outras maneiras também, né? Pode ser fixado na parede, pode ser trabalhado gravuras a respeito do poema, feitos trabalhos manuais, enfim. O professor pode explorar de várias maneiras esse poema proposto. E então, nós temos aqui tabelas, né? Tabelas para dia 1, para dia 2 e assim também sucessivamente. Aí nós temos aqui alguns pontos que vão ser necessários ser trabalhados. A leitura em voz alta, que também é uma outra prática que nós gostaríamos de retomar. A leitura em voz alta porque, primeiramente, que os alunos estão sendo alfabetizados. Eles não sabem ler. Portanto, a gente sabe, nós professores, né, estou falando com professores, sabemos a importância da leitura, sabemos a importância da leitura nas nossas vidas e não é diferente na vida dos alunos. Mas como eles não sabem ler, é necessário que alguém leia para eles. A leitura em voz alta, ela produz escuta, ela produz interpretação, compreensão, interesse na leitura, gosto pela leitura, aumento do vocabulário, ajuda na narração, na futura produção de textos. Tem tantas vantagens a leitura em voz alta, não é verdade? Então, retomaremos aqui nesse modelo proposto aqui nessa agenda, retomaremos essa prática, a leitura em voz alta. E a nossa sugestão é que leiam pelo menos 2 livros, dois textos por dia, né? O professor pode, por exemplo, ler com antecedência os capítulos e a cada dia ler um capítulo, despertando o interesse do aluno para o próximo, do outro dia. O professor, é interessante que ele leia antes, né, conheça o teor do que será lido, até para ele melhorar e tornar mais interessante o texto ao aluno. Ele não vai ler de maneira como um robô, né? Dorothy foi acordada por um choque tão repentino e forte que... Não, ele vai ler com entonação, ele vai ler com emoção, com vontade, como algo interessante, de fato né? Dorothy foi acordada por um choque tão repentino e forte que, se não estivesse deitada numa cama macia, poderia ter se machucado. Então, o professor lerá de maneira interessante, uma maneira bem legal para os alunos, uma maneira bem gostosa, bem prazerosa, despertando assim interesse
dos alunos na leitura. E claro, ele escolherá bons livros, ele escolherá livros de qualidade. Aí eu anotei aqui, nós anotamos aqui nessa agenda, algumas sugestões de bons livros. Não apenas livros como esses de capítulos, como Mágico de Oz, como Pinóquio, que são livros maravilhosos e super recomendáveis. São livros clássicos, são histórias clássicas e, na minha opinião, dificilmente um grande clássico vai ser algo ruim. Então, os grandes clássicos, eles são dignos de serem lidos aos nossos alunos. Fora que eles têm tanto a ensinar, né? Eu acredito muito que eles podem aprender valores e, enfim, apreciar boas obras por meio dos clássicos. Então, eu recomendo muito os grandes clássicos da literatura, como Pinóquio, Mágico de Oz. Nós temos também o Corcunda de Notre Dame, com adaptações, com as devidas adaptações, enfim, tem diversos. Falei de livros de capítulos, mas como nós colocamos 2 sugestões por dia, então é interessante que se leia uma outra, também talvez um outro tipo de texto, de texto, de livro. Nós temos contos de fadas, acho que é interessante essa variedade na leitura, né? Então nós temos contos de fadas, tem um outro livro de contos de fadas maravilhoso, que é o livro das virtudes. Eu falei desse aqui, contos de fadas, que tem diversos autores, entre eles os irmãos Grimm, né? Que tem diversos, como Chapeuzinho Vermelho, que tem João e Pé de Feijão, os ursos, a história dos 3 ursos, Cinderela, a Bela Adormecida, Branca de Neve, Rapunzel, João e Maria. Temos aqui mais um livro de contos de fadas, regados de histórias cheias de lições, belas lições de moral, de caráter, que é o livro das virtudes para crianças, muito bem ilustrado, um belo livro, com grandes histórias que apontam para virtudes como coragem, perseverança, paciência, respeito, dentre outros. E nós temos aqui também alguns ilustrados. Crianças gostam bastante de livros ilustrados. E esse aqui é um livro lindo, chamado 3, Meu Cachorrinho 3. Que também pode ser feito um bom trabalho com matemática. Esse livro pode proporcionar belos trabalhos conectados, né? Ligados à parte de linguagem com matemática, tá? Pode ser explorada a matemática aqui também. E temos aqui um outro exemplo de livro, estou mostrando, mas existem um universo de variedades. Apertado Sem Espaço, um livro bem ilustrado também, com uma história fantástica. Três ursos, né? Tem uma história belíssima também de amizade, de companheirismo. E as fábulas que também têm grandes lições a serem ensinadas. Aqui eu trouxe como exemplo minhas fábulas de Esopo. Então aqui eu quis trazer uma certa variedade de livros para mostrar para os professores que eles não precisam se prender apenas a um tipo, né? Um tipo desse livro de capítulos, ou enfim, ele pode e deve trazer uma quantidade de livros variados, até porque muda a linguagem, muda também e enriquece, né? Outros contextos, outras histórias, outras personagens envolvidos. Então, tudo isso vai enriquecer certamente a aula de vocês. E aqui serão, então, o primeiro ponto, leitura em voz alta. E aí, no restante aqui, nós temos, então, outras coisas que serão trabalhadas. E eu vou explicar para vocês aqui agora. Na primeira fase, nós teremos alguns treinos de escuta, de memória, né? Nós traremos também
a ideia de consciência de rimas, de palavras, de frases, todas essas apenas consciências, ideias, né? Nós não partimos ainda para a parte escrita de fato, mas essas crianças terão, então, uma consciência, eu creio que sejam pré-requisitos necessários para uma alfabetização de qualidade, pré-requisitos que são realmente muito importantes, como eu falei no início da questão da memória. Nós temos aqui também noção de ritmo, nós temos a noção de reconhecimento dos sons, né? Enfim, e nós temos ainda a parte que todos os dias nós trabalharemos, que será a consciência fonológica. E o que é a consciência fonológica? Aprender a ouvir os sons, a reconhecer os sons e a produzir os sons das letras do alfabeto. Está aqui na nossa agenda também. Bom, então, a primeira fase, ela vai se chamar treino de escuta, tá? Aliás, nossa primeira fase vai chamar aprender a ouvir. E dentro do aprender a ouvir, nós teremos treino de escuta, memória auditiva, consciência de frases, consciência de palavras, consciência de sílabas, consciência de rimas, isolamento de sons, segmentação de sons, síntese de sons e substituição de sons. E aí vocês vão ter tudo isso escrito aqui na agenda de vocês. Esses tópicos que eu falei estarão aqui, ó, nesse canto esquerdo. E cada um desses tópicos será subdividido em várias atividades. Então a gente vai trabalhar o treino da escuta através de atividades que serão descritas, serão colocadas aqui do lado direito. Nós temos aqui treino, memória auditiva, então teremos também outras atividades aqui ao lado, tá? E eu vou falar agora de cada um desses tópicos e das atividades que serão desenvolvidas em cada um dos tópicos. Aqui está o tópico e aqui está a atividade. Mas essa atividade aqui, que está do lado direito, será variada. Terão várias atividades relacionadas a esse tópico. Então vamos lá. Vou apresentar para vocês o tópico e vou apresentar também as atividades de cada um deles, tá? Então, treino de escuta. Nós colocamos aqui 6 atividades diferentes como sugestões que podem ser aperfeiçoadas, modificadas de acordo com a realidade da sua sala de aula, de acordo com a faixa etária dos seus alunos e nível de compreensão, né? Se o aluno tem se desenvolvido bem, então por que não avançar e fazer a atividade de uma maneira um pouco mais de acordo com a capacidade deles, né? Se eles têm uma capacidade, aumentar o nível de dificuldade de atividade. Se eles têm menos, então manter dessa forma aqui, porque eu coloquei atividades bem simples, mas que podem ser desenvolvidas com todas as idades, tendo essa atenção de, se necessário, adequar. Ficou claro, né? Treino de escuta. Primeira atividade, escute os sons do ambiente. Então, a sugestão aqui é que o professor saia da sala de aula, sente-se com os alunos no chão, pare alguns minutos e escute os sons à sua volta. Podem fechar os olhos, fiquem sossegados e vamos treinar a escuta, vamos aprender a escutar os sons à nossa volta. E aí começa, depois de algum tempo, todos lá sentados, os alunos sentados escutando, o professor pode dar início. Agora vamos falar o que nós escutamos. Então, eu escutei o som de pássaros. E você, fulano? Eu escutei o som de tal coisa. E assim por diante. Apenas escuta, treinar a audição, aguçar essa audição desses alunos. Aí nós temos, então, outra atividade. A segunda atividade sugerida aqui, que é o telefone sem fio. O telefone sem fio é um clássico, né? É uma brincadeira muito fácil, muito gostosa de se fazer. Os alunos sentados em roda, o professor fala, ouvindo de um dos alunos, que vai passando para o segundo, para o terceiro, e assim por diante, e o último deve falar qual foi a frase, qual foi a palavra, qual foi o que foi dito pelo professor de maneira correta. Vamos ter nessa audição desses meninos. Bom,
A terceira atividade sugerida aqui é repetir o ritmo de palmas. Então, o professor ele pode fazer uma combinação de palmas e os alunos devem repeti-las. Pode começar de uma maneira mais simples, né? Pode começar uma sequência simples e os alunos repetem. E depois ele pode complicar, fazendo uma sequência maior, fazendo uma sequência ritmada, ou batendo na cabeça, nas pernas e batendo os pés também. Então ele tem que fazer uma sequência e os alunos vão ter que copiá-lo, tá? Fazer idêntico ao que ele fez. A quarta atividade, sons em sequência. Então, ele pode levar alguns objetos como um chocalho, um papel, chaves, colocar em cima da mesa e pedir para que os alunos prestem bastante atenção. Então ele pode fazer uma sequência. É interessante que os alunos não vejam, né, para que eles memorizem a sequência. O professor apresenta quais são os sons, os alunos viram de costas, o professor faz a sequência e eles têm que dizer. Isso pode ser feito em grupo, isso pode ser feito individualmente, trazendo o aluno à frente para fazer, virar de costas e dizer qual é a sequência. Coloquei apenas 3 aqui, mas pode se aumentar também. Então, o aluno vira de costas, o professor pode fazer. Então ele pergunta ao aluno, qual foi a sequência? Ele pode dizer papel, chocalho, estralar de dedos. Ou ele pode vir à frente e fazer mesmo, pegando com as próprias mãos e fazer a sequência. O interessante é que ele memorize, que ele escute e memorize essa sequência. Essas atividades, elas parecem ser, no primeiro instante, bobas e sem relevância alguma. Mas a escuta é fundamental. É fundamental, especialmente no método fônico. Afinal de contas, nós trabalharemos inicialmente os sons. Os sons que compõem a palavra. Para a criança conseguir distinguir cada um dos sons, é interessante que ela aguce seus ouvidos. Que ela escute com atenção. Isso é muito interessante. É muito importante que ela desenvolva essa habilidade. Então, nós vamos fazer algumas atividades ao longo desse projeto para que a criança escute bem, para que ela tenha atenção no que está sendo, nos ruídos, no caso das brincadeiras, mas posteriormente nos sons isolados de cada palavra, tá? Então nós temos aqui, ó, os sons em sequência, mas nós também temos o som, omitindo os sons, né, em sequência, que é a sexta atividade aí. Nesse caso, o professor vai apresentar uma sequência. Ele pode começar. Apresentou a sequência ao aluno. Aí pode dizer ao aluno, agora eu vou omitir um som, ou 2 sons, e quero que você me diga o que está faltando. Então, ele pode fazer a sequência. O aluno está de costas, né? Então ele vai perguntar, o que está faltando? O aluno vai dizer, o papel amassado e o chocalho. Isso, ótimo. Ele prestou atenção ao que faltava, o som que faltava nessa atividade. Diferentemente do primeiro, que a gente vai fazer uma sequência de sons, no segundo a gente vai mostrar a sequência e vai omitir um dos sons, para que esse aluno preste atenção, para que esse aluno escute, para que esse aluno memorize também quais são os objetos que tem disponíveis. Então são várias questões que serão trabalhadas aí nessa atividade. Temos aqui algumas atividades, nós colocamos aqui 5 atividades diferentes. A primeira atividade é a sequência de cores e de formas. Então, você pode colocar disponível na sua mesa uma sequência, vários bloquinhos de encaixe ou formas geométricas de EVA ou mesmo número.
depois a gente vai ver isso. Quer tomar água? Ah, eu quero. Agora, no tópico memória auditiva, nós temos aqui alguns jogos. Nós temos cinco atividades diferentes. A primeira é a sequência de cores e de formas, ou de números, sequência de objetos, formas geométricas, sequência. A ideia aqui, que é memorizar, é sequenciar algo. Então, podem ser, por exemplo, blocos coloridos. Você dispõe na sua mesa ou entrega para cada um deles, por exemplo, bolinhas de papel crepom. Vamos supor que vocês entregaram algum material desses bem colorido aos alunos. E aí você vai falar para eles, ó, eu quero uma sequência das seguintes cores: azul escuro, amarelo, vermelho e azul claro. No já, o aluno vai ter que pegar azul escuro. Eu esqueci essa coisa. Vamos de novo. Vamos lá. Azul escuro, azul claro, amarelo e vermelho. Já. Azul escuro, azul claro, amarelo e vermelho. Nesse caso aqui, blocos de encaixe, mas você pode fazer apenas uma sequência na mesa mesmo, né? Com papeizinhos de papel crepom amassados, com formas geométricas de EVA, por exemplo, ou com números mesmo, recortados. Pode ser feita essa brincadeira também no quadro. Você pode mandar aluno escrever os números no quadro. O que importa é que você dê uma sequência a esse aluno que ele monte. Uma sequência que no já ele tem que montar, tem que memorizar e montar uma sequência. Você tem também formas geométricas, quadrado, estrela, triângulo, coração. Então você pode falar também da mesma forma, né? Eu quero uma sequência dos seguintes objetos: quadrado, triângulo, estrela e coração. Já. Quadrado, triângulo, estrela, coração. Eu acho interessante que quando for feito na mesa, essa disposição seja sempre da esquerda para a direita, visando a escrita, porque é assim que funciona a escrita, da esquerda para a direita. Então nós estamos apontando para isso. Bom, o mestre, agora uma outra atividade é o mestre mandou. O mestre mandou é muito conhecido, né? O mestre mandou tocar na cabeça, tocar no joelho e nos pés. Já! Então todo mundo vai. Na cabeça, tocar no joelho e tocar nos pés. Isso o professor pode estar olhando todos conforme, né, os alunos vão realizando. Aí o professor vai corrigindo, pode falar, não, a sequência não era essa, a sequência é essa, tal. De maneira que os alunos memorizem a sequência e façam no já, tá bom? Sim ou não? Essa atividade sim ou não aqui, nada mais é do que ler um texto, um pequeno texto, ou contar com suas próprias palavras uma história, uma pequena história, e depois perguntar a eles. João e o pé de feijão. Depois de contar a historinha, né, brevemente, perguntar: qual era o nome do garoto? O nome do garoto era Francisco. Aí eles vão ter que responder sim ou não. No caso, não. O nome do garoto é João. João era um menino rico, era um menino muito rico. Seus pais eram muito ricos. Sim ou não? Não, João não era rico. Então, eles vão contar, o professor vai contar uma breve história, fazer afirmações e os alunos vão ter que responder sim ou não. Eles vão ter que prestar atenção na história que foi contada e vão ter que responder se as suas afirmações são verdadeiras ou falsas. Isso ajuda na memorização, isso ajuda na interpretação de texto, né, que é onde nós queremos chegar também, na compreensão dos textos. E aí, uma quarta atividade, a memorização de nomes. Essa atividade pode ser feita usando vários alunos, utilizando, né, da ajuda de vários alunos da sala. Você pode formar uma sequência, uma fila de alunos, escolher um aluno, colocar de costas e pedir para que os alunos que
que estão atrás dele digam seus nomes. Após eles dizerem seus nomes, o aluno que está de costas terá que dizer qual foi a sequência. Quem são os alunos que estão atrás dele. Então, uma atividade que também não utiliza nenhum recurso manual, né? Uma atividade bem simples, mas com certeza vai ajudar na memorização. Fui à feira e comprei. É a nossa quinta atividade. Então, o professor pode dizer, numa roda, pode ser numa roda, né? Todos estão numa atividade diferenciada, divertida. Então, coloque os alunos em círculo e explique para eles a seguinte atividade. Eu vou dizer que fui à feira e comprei algo. O segundo aluno vai dizer que comprou aquilo que eu comprei e mais alguma coisa. O terceiro vai dizer aquilo que eu falei, que o colega do lado falou e o que você comprou. Então, vai só aumentando. Então, fica da seguinte maneira. Fui à feira e comprei uvas. Fui à feira e comprei uvas e laranjas. Fui à feira e comprei uvas, laranjas e bananas. Outro. Fui à feira e comprei uvas, laranjas, bananas e melancia. E vai aumentando até chegar em um determinado ponto que alguém possa se confundir, se embananar e errar a sequência. E aí vai recomeçar a brincadeira. Mas antes de começar, é bom que o professor retome toda a sequência até chegar nele, juntamente com os alunos. Vamos lá, vamos falar a sequência correta. A sequência correta é essa. Para trabalhar e reforçar bem a questão da memória. Tá? Então, nós falamos aqui de 2 pontos. Atividades de escuta, atividades de memória. E agora nós vamos falar da consciência de frases, tá? Como eu disse, é uma consciência, é uma ideia do que é uma frase. Até para situar os alunos onde nós queremos chegar. Nós queremos partir, nesse caso aqui, do conceito, da ideia, de onde que saem as palavras, de onde que saem os sons, né? Então, a gente está localizando esse aluno. Por que a gente está, né, fazendo tudo isso? Onde nós queremos chegar? Então, nós vamos situar nossos alunos. Portanto, é interessante dar a eles uma noção de frase, uma noção de palavras e uma noção de sílabas, tá? Então, vamos falar aqui da noção de frase, consciência de frases. Aqui nós temos uma atividade que auto-intitulada é ou não é uma frase. Primeiro você vai explicar para o seu aluno o que é uma frase. Uma frase é uma pequena história que tem sentido, né? Ela faz sentido. Então você vai apresentar ao seu aluno uma frase e vai apresentar a eles frases e não frases. E vai perguntar para eles: é uma frase? Ou é uma frase? Eles vão dizer sim ou não. É interessante que eles reconheçam o que é uma frase e o que não é. Então, exemplo: a lua é redonda. Isso é uma frase? Isso é uma frase. Agora, se eu falar redonda, isso é uma frase? Não, isso não é uma frase. Isso não faz sentido, né? Então, não é uma frase. Essa simples atividade vai nos auxiliar muito no trabalho posterior. A segunda atividade: quem fez o quê? Então, nós vamos trabalhar aqui o conceito de sujeito e predicado, né? Como que é composta uma frase. Uma noção do que é sujeito e predicado, mas nós não vamos falar o termo, nós não vamos utilizar o termo sujeito e predicado, tá? Então, fica assim, essa atividade vai ficar da seguinte maneira: o professor diz ao aluno uma frase e vai perguntar. Então, vai perguntar: quem fez isso? Ou, aí vai ser fulano. Fulano fez o quê? É predicado no caso. Então fica assim, nós colocamos um exemplo aqui, Melissa corre até a escola. O professor pergunta. A frase é: Melissa corre até a escola. Então o professor pergunta: quem corre até a escola? Melissa. Os alunos respondem: o que Melissa faz? Resposta: corre até a escola. No caso predicado, né? Então, essa compreensão de como é feita uma frase. Isso vai ser bom também para as atividades que vêm depois, que vão ser de formar frases.
Então, quando o aluno conhece mais ou menos como que é feita uma frase, a composição dela vai ficar mais fácil para que ele componha as suas próprias mais à frente. E, no caso, criando frases, que é a própria, né, a dita cuja. Então, a minha sugestão aqui é que o professor leve imagens que podem ser recortadas de revistas, de livros, podem ser desenhadas à mão, podem ser impressas, mas que leve imagens para se tornar uma atividade mais divertida, né? Uma atividade mais interessante, mais atraente. Eu trouxe aqui algumas figuras, por exemplo, meias, luvas, moto. E aí o professor vai mostrar para os alunos essas imagens e vai pedir para que façam juntamente com ele uma frase, que formem frase. Então, por exemplo, podemos fazer a seguinte frase aqui, ó. Calcei minhas meias, vesti minhas luvas e montei na minha moto. Né? Outra ideia, isso aí é interessante que o professor faça juntamente com os alunos, porque eles ainda não têm essa... Pode ser que algum tenha, outro, mas a maioria não deve ter muito essa capacidade de criar frases. Então, outro exemplo aqui, trouxe algumas imagens de frutas. Então, vamos lá, vamos montar uma frase com essas imagens. No pomar da minha mãe tem goiaba, jaca, banana e caju. No pomar da minha mãe tem banana, jaca, tem goiaba, jaca, banana e caju. Uma outra frase. Então, você dá você está dando o norte para o aluno criar uma frase quando você mostra as imagens, quando você propõe o que é que vai ser, qual vai ser a composição dessa frase. Isso vai ajudar. E você formando a frase junto com ele, melhor ainda. Depois você pode continuar a atividade pedindo para que um aluno, né, ou que os alunos façam suas próprias frases, misturando as imagens e assim por diante. Um outro tópico que nós vamos trabalhar, a consciência de palavras. Nós temos 3 sugestões de atividades e uma delas é qual frase tem mais palavras. Então você pode escrever no quadro 2 frases distintas, uma maior do que a outra, de maneira que as palavras fiquem uma embaixo da outra, fique bem visual mesmo para o aluno, porque a gente não vai trabalhar a escrita das palavras, nós estamos trabalhando o conceito do que é uma frase, de quantas palavras formam essa frase e assim, né, a ideia é só visual mesmo, e auditiva, claro, né? Então, Daniel é bebê, estou aqui. Qual das frases tem mais palavras? Primeira, por quê? Porque a primeira frase tem 3 palavras. Daniel é bebê. Estou aqui tem apenas 2. Portanto, a primeira frase é maior. Você pode fazer isso com diversas outras frases. Frases até maiores mesmo, de 4, 5 palavras. Uma frase menor, né, que tenha sentido, mas que tenha apenas uma, por exemplo, cuidado. Né? Cuidado é um alerta. Então, você pode trabalhar essa diferença de quantidade maior mesmo, porque a gente não está aqui explorando, nós não estamos aqui explorando as minúcias da escrita e da leitura. É só o conceito mesmo. A outra atividade é qual frase tem mais palavras utilizando manipuláveis. Então, usando a mesma frase que eu falei ali, ó. Daniel é bebê. Usei 3 manipuláveis, tá? A outra frase é estou aqui. Crianças, olhem para a mesa de vocês. Qual frase tem mais palavras? Primeira, Daniel é bebê. Sempre da esquerda para a direita, tá? Você pode utilizar grãos como feijão, milho. Você pode usar bolinhas de papel também, lápis, que vocês tiverem em mãos. E explorar visualmente essa questão das frases, tá? Qual frase tem mais palavras oralmente? Pode usar os dedos para poder contar. Vou usar a mesma frase ali. Daniel é bebê. 3. Estou aqui. Qual das frases tem mais palavras? Daniel é bebê. É a primeira, tá? E assim você vai explorar com outras frases maiores e menores também. Qual palavra é mais longa e qual é mais curta? Essa é uma outra atividade também. Você vai falar 2 palavras. Formiga.
A palavra é, fale pausadamente, formiga. E a outra palavra é doce. Olha só, formiga e a outra palavra doce. Qual das palavras é mais longa? Qual das palavras é maior? Formiga é mais longa do que doce. Doce é mais curta. Então você vai brincar com essas palavras, tá? Cria uma acervo, acho que é interessante você criar logo uma lista de palavras para poder fazer esse trabalho. E oralmente com toda a turma explorar a formação dessa palavra. Do que ela é composta, tá? Formiga, doce. Fale bem pausadamente para a criança entender que uma palavra é maior do que outra, tá? Consciência, agora vamos passar para outro tópico. Consciência de sílabas. Temos aqui aquela clássica atividade de bater palmas para as sílabas. Então a palavra é, crianças, a palavra é castor. Castor. Tá? Então você pode trabalhar para eles escutarem bem a separação. Pode falar quantas sílabas são formadas? 2 sílabas compõem a palavra castor. Você pode trabalhar palavras bem grandes, trabalha palavras grandes também, para a criança ficar bem atenta nessa divisão e perceber que existem palavras bem grandes, palavras pequenas e a sua composição. Outra forma de fazer essa atividade é pulando. Ao invés de baterem palmas, é que as crianças pulem. Então, a cada sílaba elas vão ter que pular. Castor, vão ter que pular. Tá? Elas gostam bastante, criança gosta bastante desse tipo de atividade, né? E agora a terceira atividade aqui, contando sílabas, utilizando materiais contáveis. Da mesma maneira, você pode utilizar seus bloquinhos, pode utilizar feijões, sementes, pedrinhas. Então, você escolhe uma palavra lá, brigadeiro. Você vai contar da esquerda para a direita, mostrando, pode ser que cada um tenha na sua mesa, é uma boa sugestão, cada um tenha na sua mesa seu manipular. E aí você vai contar, vamos lá. Brigadeiro. Quantos pedaços tem essa palavra? Quantos tijolinhos, quantos pedacinhos tem a palavra? 1, 2, 3, 4. Visualmente ela vai estar observando a composição de uma palavra, sempre da esquerda para a direita. E também juntando as sílabas. É uma outra possibilidade de atividade. Você pode falar, por exemplo, aqui. Eu tenho aqui comigo uma figura. Essa palavra, essa figura tem o seguinte nome, ó. Atenção, me fale pausadamente. Brigadeiro. Que figura é essa? Vamos juntar sílabas? Brigadeiro. É a palavra brigadeiro, tá? Então você pode trabalhar isso com figuras, pode trabalhar sem figuras também, mas é interessante que você fale bem pausadamente, dê espaço para que as crianças tenham que associar e juntar e formar essa palavra. Agora vamos trabalhar outro tópico, consciência de rimas. Nós temos aqui 4 atividades de consciência de rimas, seguindo aqui o roteiro, tá? Como eu falei para vocês, estou seguindo os tópicos do lado esquerdo e as atividades estão do lado direito. Dentro desse tópico de consciência de rimas, tem algumas atividades aqui, que eu vou explicar para vocês. Consciência de rimas. É interessante eu falar que as rimas, elas ajudam em muitas questões, dentre elas, quando o aluno for formar palavras, eu creio que quando a criança tem uma boa consciência de rimas, isso vai facilitar ela produzir novas palavras. Né? Então, se ela tem, por exemplo, em mente rimas com a palavra bola. Então, bola rima com cola, que rima com mola, sola, enfim. Então, consciência de rimas ajuda ela a fazer essas trocas e formar novas palavras, fazer as trocas adequadas, né, dos sons adequados
e formar então novas palavras. Por isso é tão interessante trabalhar rimas. Mas também é interessante trabalhar rimas por outra questão, porque assim a criança vai ter atenção de que um sonzinho, um som apenas muda a palavra, cria uma nova palavra. Então ela vai ter essa devida atenção e percepção de que as palavras mudam de acordo com a mudança de pequenas questões, como um som, como um grafema, tá? Então, as rimas nos ajudam nesse sentido, é muito importante trabalhar as rimas. Nós temos algumas atividades, 4 atividades aqui. Leitura de textos ou livros que tenham rimas, tá? Então, aqui eu trouxe como sugestão A Televisão da Bicharada. Ele é um livro muito, muito legal, tem poemas bem bonitinhos, bem divertidos, com ilustrações bem bonitinhas também. Esse poema aqui mesmo é bem legal, brincadeira, bem divertido. E o professor vai ler os poemas destacando sempre as rimas. Então ele pode aumentar o tom de voz quando houver uma rima, ele pode diminuir o tom de voz quando chegar na rima, sempre destacando. Ele pode falar a rima cantando, né, também. Ele pode estralar os dedos quando falar uma rima. É interessante que ele leia os textos rimados, dando ênfase em cada uma das rimas. Outro livro muito incrível é esse aqui, ó, Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. É um ótimo livro, tem diversas versões, né? Essa versão aqui acho que é a mais recente, que seja mais recente. Ela tem bastante ilustrações, é um livro muito bonito. Ilustrações bonitas. E Cecília Meirelles dispensa apresentação, né? Dispensa comentários, é maravilhosa. Então, tem bons textos poéticos nesses livros aqui, mas tem diversos outros que vocês podem encontrar belas rimas e belas poesias também. Agora, outra atividade são as cantigas que rimam, os clássicos, as cantigas clássicas, como o sapo não lava o pé, né? O sapo não lava o pé, então pode bater palma. Não lava porque não quer. Ele não lava o pé porque não quer, mas bicho não é. Então, dê ênfase na rima. Pode ser com palmas, pode ser pulando, que é a outra atividade que tem aqui. Pode ser, enfim, de N maneiras, né? Pode ser batendo na mesa, pode ser gritando na rima, pode ser abaixando o tom de voz. Então, destacar bem essas rimas aí, tá? Pode ser cantiga em forma de roda também mesmo, brincando, dançando em roda, né? E tem o bingo das rimas também, uma outra atividade, terceira atividade aqui, o bingo das rimas. O bingo das rimas é muito legal e bem tranquilo de confeccionar, uma vez que você fizer cartelas que tenham figuras que vão rimar com as figuras das cartelinhas que serão tiradas de um envelope, de uma vasilha. Então você tem cartelas de rimas, tá? E tem as figuras que serão retiradas de algum determinado lugar, né? De um saco, de uma vasilha, disso. Rima com, o professor vai dizer, rima com vassoura. Aí vai ter a cartelinha, vai observar, eu tenho tesoura. Ele vai colocar um grãozinho, vai colocar um bloquinho, um papelzinho amassado, ou vai riscar, né? E vai fazer esse jogo de associar o que está sendo dito e encontrar no seu material, na sua cartela, a rima adequada. Esse bingo de rimas é muito divertido. As crianças gostam bastante. E tem também uma outra atividade, pule quando rimar. Você pode fazer listas e listas de palavras que rimem, por exemplo, com caminhão. A rima é caminhão. Quando rimar, eu vou falar palavras. Quando a palavra rimar, você pula. Então, para os alunos pularem. E aí você observa aqueles que não estão pulando, aqueles que não estão conseguindo captar, né? E repita a atividade, dê ênfase no final da palavra, caminhão, tá? Caminhão. E aí vai ter que observar feijão, e aí pula. Se
Se você vê que, se você observar que eles estão captando, então faça com mais destaque para o fim da palavra. Vá sentindo como é que tem sido a compreensão dos alunos, vai observando aí. Mas são atividades bem legais que eu acredito que os alunos vão se divertir bastante. Nós temos aí também o isolamento, o próximo tópico, isolamento de sons. Qual é o primeiro som da palavra? Então, você pode apresentar ao aluno figuras, pode apresentar objetos também, né? Objetos ou figuras que tenham o mesmo início de som, que tenham o mesmo início, o mesmo som inicial, tá? Então, pode ser, por exemplo, brigadeiro, baleia, bola, bolo. Você apresentou palavras que têm o mesmo som inicial. Aí você insere um intruso ali no meio, melancia. Você pode apresentar assim, você pode apresentar no quadro, né? Pode ter. A próxima atividade é do tópico isolamento de sons. Então, nós vamos apresentar aos alunos figuras ou mesmo objetos que têm o mesmo som inicial. Por exemplo, brigadeiro, baleia, bola, bolo, tá? E deem bastante ênfase no som. Bolo, bola, baleia, brigadeiro. Observem, as palavras têm algo em comum. Mas eu vou colocar uma outra figura aqui no meio, ou outro objeto, melancia. Vocês observaram que tem algo diferente? É interessante, se eles não observarem, você dê a dica, né? Observe, baleia, bola, ó, melancia. O primeiro som dessa palavra é diferente, então nós estamos isolando os sons. Essa atividade pode ser feita com os sons iniciais, com os sons finais da palavra. Por exemplo, baleia, meia, cobra. E aí você insere uma palavra que termina de maneira diferente. Coco, né? Coco. É diferente, o som final é diferente. Então a gente tem palavras com A e uma palavra que termina com O, que é o coco. Então, observem, crianças, o som final é diferente. Estamos trabalhando isolamento de sons, estamos separando os sons, tá? Estamos caminhando, então, para que a criança consiga diferenciar os sons isoladamente, tá? Segmentação de sons. Dividindo a palavra em sons. Mostre uma figura ou objeto, diga pausadamente o nome dessa figura e levante um dedo para cada som. Então eu tenho aqui eu tenho a figura gato, tá? Gato. A palavra gato é composta da seguinte maneira, nos seguintes sons: G, A, T, O. Tá bom? São 4 sons distintos que compõem a palavra gato. Então, você pode mostrar outras figuras e pedir para que as crianças façam junto com você, levantando os dedos para cada som, tá? Você vai mostrar uma figura, vai dizer do que essa figura é composta, de quais sons essa figura é composta, essa palavra é composta, né? Levantando um dedo para cada som, para que a criança consiga, tá vendo? Separar cada som da palavra. Dá para fazer essa atividade com os dedos, tá? Dá para fazer até sem a figura também. E dá para fazer essa mesma atividade com concretos, com manipuláveis, né? Então você pode fazer utilizando manipuláveis. A palavra é gato. Quais são os sons da palavra gato? Ó, G, A, T, O. 1, 2, 3, 4. 4 sons compõem essa palavra, a palavra gato. Então você pode utilizar também manipuláveis, tá? E aí nós passamos para o próximo tópico, síntese de sons. Em que palavra? A primeira atividade, nós colocamos 3 aí,
E a primeira atividade é: em que palavra estou, que palavra tem aqui na minha cabeça? Estou pensando aqui em uma palavra, e essa palavra essa palavra é B. O, A. Que palavra é essa? Vou falar de novo. B, O, A. Que palavra é essa? É a palavra bola. A palavra bola. Então veja, na atividade anterior nós separamos. Nessa agora nós vamos unir os sons. Nós vamos juntar os sons, tá? Essa é a primeira atividade. Uma atividade bem simples, pode depois mostrar a sua figura, né? Ah, isso mesmo, você estava falando da palavra bola, olha aqui, tá? Você pode mostrar a figura para a criança, pode mostrar o objeto, também você pode ter uma caixinha de objetos e fazer essa brincadeira. Unindo os sons. Você pode falar a palavra com bastante pausa e mostrando um dedo para cada som. A palavra, atenção a essa palavra que eu vou dizer agora, ó. Sh, A, V, E. Sh, A, V, E. Que palavra é essa? A palavra é chave. A palavra é chave. Percebam que para fazer esse tipo de atividade, a criança precisa estar desenvolvendo um bom domínio dos sons. Né? Ela precisa estar conhecendo os sons das letras do alfabeto adequadamente. E nós vamos fazer essa atividade todos os dias, tá? Jazinha, eu chego lá. A terceira atividade, unindo os sons em frases. Então você pode escrever no quadro uma frase. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Ana é bebê. Então você pode colocar Ana é bebê. Você pode colocar das duas maneiras, já na forma cursiva e na forma bastão, né? Coloca no quadro. Nós não vamos explorar ainda a escrita. É para eles terem uma noção mesmo do que é a frase e onde é que a palavra está inserida, onde é que os sons estão inseridos, tá? Então você vai mostrar. A frase é: Ana é um bebê. Então fica da seguinte maneira: Ana é B. E. Qual é a palavra? Bebê. Ana é bebê. Você pode usar outras frases diversas, né? E destacar uma das palavras e falar uma delas som a som. E pedir para que as crianças juntem esse som, unam esses sons. E aí nós passamos então para o tópico substituição de sons, trocando os sons das palavras. A gente vai fazer isso ainda oralmente. Na segunda fase nós vamos fazer essa mesma atividade com letras mesmo na mão, para poder as crianças visualizarem e montar palavras novas. Aqui a ideia é montar palavras novas oralmente apenas. Então eu vou dizer uma palavra som a som. Por exemplo, a palavra tela. A palavra é tela. Estou levantando um dedo para cada som. A. Mas eu vou trocar o primeiro som da palavra pelo som. Eu vou trocar o primeiro som da palavra por S. Então eu troquei T por S. Então como é que fica? A. Qual é a nova palavra que eu formei? Trocando um som apenas. Antes era tela. E agora? Troquei por S. Virou o quê? A. Cela. A palavra é cela. Tá vendo a importância da gente ter uma boa noção de rimas? Isso facilita a formação de novas palavras. Para quem está iniciando, entrando nesse mundo ainda da alfabetização, é muito interessante trabalhar rimas. Isso vai facilitar consideravelmente a alfabetização. E agora, vou chegar no último tópico, que é a consciência fonológica. Brincando, nós vamos fazer duas atividades, todos os dias, né, enquanto for necessário. A gente vai observar se os alunos estão realmente compreendendo, conseguindo ouvir, conseguindo reproduzir os sons de cada letra do alfabeto, tá? Então, essa atividade vai ser aqui, ó, essa compreensão nós vamos adquirir aqui na consciência fonológica.
A primeira atividade, brincando com os sons. E a segunda atividade, relembrando os sons de cada letra. A primeira atividade é assim, ó. Você vai apresentar os sons das letras para os alunos, mas de maneira mais divertida, sabe? De uma maneira mais lúdica mesmo. Você vai fazer uma brincadeira com eles, vai falar, vai apresentar os sons brincando. Então fica assim. Crianças, qual o barulho do espirro? Qual o barulho do espirro? Tchim. Então, qual é o primeiro som? Nós estamos explorando a letra A. E assim nós vamos explorar todas as letras do alfabeto e inclusive os sons nasais que também serão necessários, né? Se eu for falar, por exemplo, a palavra conta, o som de em conta, né? Então nós vamos trabalhar também aqui nessas brincadeiras os sons nasais, tá? Então eu vou fazer com vocês som a som. Cada um deve ter em mãos, deve adquirir, né, essa agenda e vai estar escrita, né, vai ter escrito aqui cada uma das frases. Você pode começar fazendo os sons mais fáceis. Eu digo, quais são os sons mais fáceis? São aqueles que se estendem mais. Porque tem sons que são rápidos, como por exemplo de pato, ele é um som mais rápido. Tem o som de bola, é um som mais rápido. Pode ser que no início alguns alunos tenham dificuldade de reproduzir esse som. Então você começa pelos sons mais simples, que são aqueles que demoram mais, como por exemplo zzz, ele segura zzz, o som de folha. Então, veja, você pode trabalhar primeiramente esses sons que se estendem mais para depois ir para os sons mais curtinhos, que são mais difíceis. Mas eu vou passar com vocês cada um dos sons aqui, ok? Então vamos lá. Qual é o barulho do espirro? Tchim! Imite o eco quando você diz Outra possibilidade. Vencemos o torneio! É uma variação da letra E. Parece que alguém se encrencou. O som I, né? O som I. Nossa, veja só esse inseto, que inseto interessante, diferente, colorido. Nós temos uma outra possibilidade. Então você pode criar uma frase para chamar a atenção do Qual é o som do lobo? Observem bem a dicção. Eu acredito que na internet a gente encontra também videoaulas, né, para treinarmos a nossa dicção, a boa dicção de cada um dos fonemas. E não tem muito erro, vocês vão ver que é uma questão de prática mesmo. Então, nós temos ainda, agora nós falamos as vogais, nós temos as vogais nasais, né? Não entendi, o que você disse? Como que a ambulância faz? Inho, inho, inho. Repitam comigo, ó. Interessante. Então, nós falamos os sons das vogais e falamos os sons nasais. E agora, as consoantes. Como é o som de um peixe quando faz bolhas? Esse é o som do peixe. Qual é o barulho do rato quando ele rói? Qual é o primeiro som de dedo? D. Pegue uma
bolha imaginária e agora sopre. Som F, né? Acho que estou engasgado. G, G. Como aquele homem sorri engraçado. Qual é o primeiro som de limão? Né? Esse almoço parece tão delicioso. Qual é o som da primeira? Qual é o primeiro som da palavra nariz? Papo. Começa com que som? Qual é o barulho do ronco? Qual é o som do trator? Tá, o R fraco, né? Que tem o R mais arrastado, que é o... E tem o R mais fraco, que é... Qual é o som da serpente? E o som do relógio? Qual é o som do avião decolando? E qual é o som da chuva? E qual é o som do zumbido das abelhas? Então, brincando, você consegue explorar os sons com os seus alunos, tá? Você pode criar também outras frases de início e que sejam mais próximas da sua realidade, né? Aqueles que moram na zona rural, uma alimentação de animais, observando sempre cada som do alfabeto. As letras, elas têm nome, que nós vamos aprender na próxima fase, mas elas têm sons, que são esses que nós acabamos de explorar. E a segunda atividade é apenas relembrar o som de cada letra, sem toda essa brincadeira. Você pode apenas reapresentar os sons nessa segunda atividade aqui. Vamos repetir todos os sons, vocês vão repetir os sons de cada som que foi explorado anteriormente, né, nos dias anteriores. Então fica assim. Digam comigo. B, B, B. Repitam. Vamos repetir. Até o som do Z, passando também pelos sons nasais, tá? Então não se esqueçam de explorar todos os dias, todos os sons, até que os alunos firmem esses conceitos, esses sons nas suas mentes e consigam reproduzir de maneira satisfatória, de uma maneira adequada. Ok? Então, nós concluímos assim esse vídeo e concluímos também dando os devidos créditos, dando o devido louvor a quem merece. A professora Bruna Botelho tem um excelente curso chamado Pequenos Leitores, do qual muito foi inspirado, né? Nós nos inspiramos muito no curso da professora Bruna Botelho, adequando para a sala de aula, né? Usamos como exemplo alguns materiais que são dela, né? Confecção dela mesma, mas que nós adequaremos para as nossas realidades em sala de aula, né? Faremos os nossos próprios materiais, usei apenas como exemplo. Então, professora Bruna Botelho, curso Pequenos Leitores, vale muito a pena vocês conhecerem esse material, bem como Tempo de Aprender, que é um curso desenvolvido pelo professor Carlos Nadalim, que está disponível no site do MEC. Né? O professor Carlos Nadalim, ele é mestre em educação e foi secretário de educação do governo anterior. E também é um grande especialista da área de alfabetização e de educação. Confiram os materiais tanto da Bruna quanto do professor Carlos Nadalim, que também tem um site, tem um canal chamado Como Educar Seus Filhos, no YouTube. Então ficamos por aqui e até a próxima.